Era uma noite de quarta-feira. O relógio marcava 7 horas. O prato de jantar esfriava sobre a mesa da cozinha. Pedro estava sentado em uma sala sem luz, olhando pela janela, onde as primeiras luzes da rua começaram a acender. Sua esposa, Sofia, mais uma vez, se atrasava, sem avisos, sem chamadas, sem mensagens. Isso não era normal nela. Sofia sempre foi previsível, pontual. Quando se atrasava, mandava uma mensagem. Se não podia atender, retornava a ligação. Mas naquela noite, silêncio absoluto. E quanto mais Pedro esperava, mais a sensação desconfortável de ansiedade tomava conta de seu peito, apertando-o como se não conseguisse respirar. Ele pegou o telefone. Primeira chamada. Toques. Segunda chamada. Nenhuma resposta. As mensagens estavam lidas, mas não respondidas. O escritório também não atendia. Depois das 5, todas as ligações iam para a caixa de correio de voz. Pedro se levantou, pegou as chaves. Seus movimentos eram rápidos, quase mecânicos, como alguém tentando manter a calma. Enquanto a tensão crescia por dentro, ele sabia que não era apenas um atraso. Algo não estava certo. Ele sentia isso em seu corpo. Algo havia acontecido. 10 minutos depois, ele estava estacionando em frente ao escritório dela, em uma área comercial de bairro. O centro de negócios era pequeno, com apenas alguns prédios. O estacionamento estava quase vazio. Não havia sinal do carro dela, nem da bolsa, nada. Ele ligou novamente, sem resposta. O número dela parecia uma porta trancada, como se ela tivesse desligado o telefone intencionalmente. Ao virar para a rua, viu um grande centro de restaurantes a algumas quadras de distância. Sofia sempre mencionava que, depois do trabalho, seus colegas costumavam ir até lá, para beber, relaxar, se distrair. Talvez, ela estivesse lá. Era uma esperança tênue, mas, em sua mente, qualquer coisa parecia melhor do que esperar naqueles minutos intermináveis de incerteza. O complexo era imenso. 3 andares de estacionamento, dezenas de cafés e bares. Um hotel. Ele subiu até o nível superior e seu coração parou. O carro dela. Aquela BMW com a placa G1RL, o apelido que ela tinha dado ao carro depois da promoção no trabalho. O carro estava estacionado no canto mais distante. O interior estava vazio. A bolsa havia sumido. O telefone não estava lá. Ele saiu do carro. Caminhou ao redor do veículo, verificando janelas e portas. Tudo parecia em ordem. Ela havia levado as coisas. Ela tinha saído de propósito. Mas para onde? Ele foi em direção à escada e começou a descer, degrau por degrau, até chegar ao térreo, no meio das luzes brilhantes, da música alta e das multidões. O som de vozes, risadas, taças tilintando. Para qualquer um, poderia parecer uma sexta-feira. Mas não, era apenas uma quarta-feira. Havia tantas pessoas, tanta música, tantos motivos para não atender uma ligação. Mas algo não fazia sentido. Porque ela não disse nada? Porque não deu uma explicação? Porque o deixou esperando? Preocupado. Eles estavam casados há quase 20 anos. Tinham uma filha adulta, família, confiança. Ou será que tudo isso era apenas uma ilusão dele? Ele caminhou ao longo da rua, olhando pelas vitrines dos bares e cafés. E então, no final da rua, viu uma placa de um antigo pub irlandês. Aquele era o mesmo bar para o qual Sofia o havia levado para jantar há alguns meses atrás. Um lugar acolhedor, íntimo e, de algum modo, surpreendente. Decidiu-se aproximar pela lateral, para não ser visto imediatamente. Quando virou na esquina, a música o atingiu como uma onda. Risos, aplausos, gritos de alegria, balões e faixas decoravam a entrada. Sobre o balcão do bar, um banner dizia: Feliz aposentadoria. Sofia. Pedro parou. Ele entendeu tudo, mesmo antes de vê-la. Sua esposa estava no centro das atenções. Radiante, visivelmente bêbada, sendo abraçada por todos. Ela não estava atrasada. Ela não tinha intenção de voltar para casa. Ela estava celebrando uma nova vida. Uma vida sem ele. E isso era apenas o começo. Ela ria. Ria de uma forma que parecia não haver nada mais importante no mundo. Como se não houvesse marido. Não houvesse filha. Não houvesse 20 anos de casamento. Havia apenas aquele momento, luzes cintilantes. Música, champanhe e um salão cheio de gritos. Discurso, 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 as vozes ecoaram. Pedro se escondeu nas sombras. Atrás da esquina, como uma sombra de si mesmo. Seus punhos estavam cerrados. E sua mandíbula, tensa, mas ele não conseguia desviar o olhar. Como olhar para algo que lhe fazia querer fechar os olhos para sempre. Sofia subiu ao pequeno palco próximo ao balcão. O bar ficou em silêncio. Ela segurava uma taça de vinho. O vestido escorregava um pouco sobre seu ombro. E suas bochechas estavam curadas. Não só pelo álcool, mas pela excitação. Quero agradecer a todos por esta noite maravilhosa, ela disse. A voz trêmula, por todos esses anos incríveis. Mas agora, chegou a hora de viver a vida.
Estou me aposentando. É sim, assim que me instalar no sul da França. Vou começar a mandar postais para todos vocês. O sul da França. A frase cortou Pedro como uma lâmina. Era o sonho deles dois. O plano para a velhice. A fantasia que eles compartilhavam nas noites silenciosas. Aconchegados sob o cobertor. O sonho que agora ela estava dando a outra pessoa. Pedro sentiu seu peito esvaziar. Não de raiva, mas de uma sensação mortal. Como se seu coração simplesmente tivesse parado de funcionar. Mas Sofia não parou. E tem mais, ela gritou com alegria e, de repente, tirou o suéter com um movimento brusco. Sob as luzes, seus seios ficaram expostos. Alguns dos convidados gritaram de surpresa. Outros bateram palmas. A animação bêbada da multidão. Enquanto ninguém percebia a dor do homem que estava lá fora. Na escuridão, Sofia riu, apressada para puxar o suéter de volta. E disse: Deus, eu sonhei em fazer isso por 8 anos. Agora não sou mais gerente de RH. Agora eu posso fazer o que eu quiser. A multidão vibrou. E naquele momento, ele apareceu ao lado dela. Alto, de terno, com uma taça de vinho na mão. Miguel Torres. O chefe dela. Presidente da empresa. Recém-divorciado. Milionário. Ela se virou para ele. Pegou seu rosto nas mãos e o beijou. Não foi um beijo de amizade. Não foi acidental. Foi o beijo de quem esperou por aquilo. De quem realmente ama. Este beijo não era apenas um gesto. Era uma demonstração. Uma declaração. E foi aí que Pedro entendeu tudo. Tudo o que ele não queria admitir. Tudo o que ele havia ignorado. Todos os sinais perdidos. Todas as desculpas. Todos os, talvez ela só esteja cansada. Ela o traiu. E nem tentou esconder. Ele se virou. Sem dizer uma palavra. Simplesmente foi para o carro. O caminho até o estacionamento parecia interminável. Seus pés andavam sozinhos. Sua mente desconectada. Apenas uma ideia batia em sua cabeça. Isso é o fim. Ele dirigiu até em casa em silêncio. O carro ainda tinha o cheiro do perfume dela. No banco, estava o lenço velho que ela havia esquecido na semana passada. Ele jogou pela janela. Quando chegou em casa, não sentiu nem raiva, nem medo. Havia apenas vazio. E, uma pergunta. Será que a filha sabia disso? Ele pegou o telefone. Ligou para o número dela. Ela atendeu na primeira chamada. Olá, pai, como vai? Pedro fez uma pausa. Fechou os olhos. Você sabia? Pausa. Sobre o quê? A voz dela vacilou. E tudo tomou um rumo que ele não esperava. Sabia, repetiu Pedro, olhando para o vazio à sua frente. No outro lado da linha. O silêncio. Um silêncio tão ensurdecedor que parecia quase palpável. Aquele silêncio que antecede o colapso. O tipo de silêncio que não pode ser explicado com palavras. Sabia, o quê? A voz de Inês tornou-se cautelosa. Como se estivesse caminhando sobre gelo fino. Ela não era tola. Ela sabia. Sabia antes que ele dissesse aquelas palavras. Mas ainda assim tentava manter o equilíbrio frágil. Tentava proteger a versão da realidade em que ela tanto queria acreditar. Sabia que a tua mãe me traiu, disse Pedro, com a voz trêmula. Mas firme, que ela estava com o chefe dela. E que ela está a ir embora, para ele. Uma pausa, mas desta vez, era mais longa. E nesse silêncio, havia tudo: medo, culpa, recordações, arrependimento. Pai, Inês hesitou. Eu pensei que estavas a falar do António. O nome cortou o ar. Como um tiro. Pedro ficou imóvel. De quem? Do António. Lembras-te dele? O rapaz que o trouxe à festa na piscina. Depois da formatura. Pedro assentiu lentamente. Como se ela pudesse vê-lo pela linha. Sim, lembrava-se. Alto. Atlético. Da equipa de futebol. Um rapaz simpático. No início, Pedro até tinha ficado contente. Achando que a filha finalmente tinha encontrado alguém confiável. Lembras-te de como tu te embebedaste e adormeceste no jardim? Perto da lareira? Sim. E o que é que isso tem a ver com isso? Eu e o António ficámos na piscina. Estávamos, sem roupa. Ele tentou convencer a mãe a juntar-se a nós. Ela estava embriagada, rindo. Eu fui para dentro de casa. Fiquei envergonhada. Pausa. Quando voltei, eles estavam juntos. E ela já não estava só a flertar. O que é que queres dizer? Pai, a mãe esteve com ele. Com o meu namorado. Enquanto eu estava dentro de casa. Enquanto tu dormias ali ao lado. No nosso próprio jardim. Um silêncio mortal tomou conta de Pedro. O seu coração parecia ter parado. Por que não me disseste? Murmurou ele. Eu queria contar-te depois. Mas a mãe estava a chorar. A pedir-me para não destruir a família. Ela disse que tinha sido um erro. Que estava bêbada. Que perdeu o controlo. Que se tu soubesses, tu irias embora. E eu não queria que vocês se separassem. Eu perdoei-a. Perdoaste? Sim, mas desde então, mal falamos. Estamos longe. Eu não conseguia olhar-lhe nos olhos. Eu terminei com o António. Acabei com ele. Mas guardei silêncio, por causa de vocês.
A voz de Inês tremia. E nesse tremor, estava tudo: a confiança quebrada, a culpa e, acima de tudo, o sentimento de traição que ela sentia de si mesma. Pedro sentiu como se o chão estivesse a desabar sobre os seus pés. Agora, tudo estava a desmoronar não apenas no seu casamento. Era mais profundo do que isso. Tinha a ver com a filha. Com toda a família. Então, tu também me mentiste. Escolheste o lado dela. Não, Inês quase gritou. Eu escolhi os dois. Eu só não sabia o que fazer. Tu sabias do António. E agora eu sei sobre o Miguel. Quantos mais segredos há entre nós? Eu juro, pai, não sabia nada do Miguel. Eu não sabia sobre a França. Sobre ela partir. Eu pensava que tu já sabias o que aconteceu no verão. Pausa. Desculpa-me, pai, ela sussurrou. Já não importa, ele respondeu. Calmamente. O que vais fazer agora? Pedro olhou para o teto. Como se esperasse encontrar lá uma resposta. Mas a resposta era simples. Ele entendeu-a antes de se dar conta. Não sei, mas agora, tudo será diferente. O telefone tocou às 10h34 da noite. Pedro estava na escuridão, sem luz, sem música, sem som, somente o toque do telefone quebrava o silêncio. Ele olhou para a tela. Sofia. Deixou o telefone tocar 2 vezes antes de atender. Sua voz estava fria. Sim, Pedro. A voz de Sofia estava embriagada. Arrastada. Desculpa. Eu vi as tuas mensagens. Honestamente, achei que já te tinha contado sobre a festa. Festa? Ele fez de conta que não entendia. Sim, aquela que foi hoje. A de despedida. Eu estava tão apressada. A preparar tudo. Acho que simplesmente esqueci. Desculpa. Sabes, eu já estava a pensar que tu estavas caída numa valeta. Morta. Meu Deus, não digas isso. Tu estavas preocupado. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: E tu achas que não? Sofia riu nervosamente. Desculpa, não esperava isso. O meu telefone ficou sem bateria. Bem, eu simplesmente não percebi o quanto o tempo passou rápido. Estava tão divertido. Estavam todos lá. Colegas, música. Eu pensei que já tinhas percebido que estava tudo bem comigo. Só, não consegui carregar o telefone a tempo. Só agora é que coloquei na carga. Pedro ouviu atentamente. Ao fundo, estava silêncio. Sem música, sem vozes, sem passos. Ela já não estava no bar. E talvez, não estivesse sozinha. Onde estás agora? Pausa. Bem, ela hesitou, não fiques zangado. Está bem, eu bebi demais. E decidi ficar no hotel. Com as meninas. Aqui perto. No Marriott. Todas nós reservamos quartos. Vamos ficar até tarde no bar e depois dormir. Para que é que precisas de reservar um quarto a 10 minutos de casa? Pega num táxi. Deixa o carro. Eu vou buscar-te. Não precisas mesmo, já estou aqui. Está tudo pago. Vou dividir o quarto com a Anabela. Lembra-te dela. Do departamento. Ela não queria ficar sozinha e, bem, ficamos juntas. Ele apertou o punho. Mesmo assim, vou aí. Levo-te roupa para amanhã. O que precisas? Um pijama. Uma escova de dentes. Não precisas, interrompeu ela rapidamente. Porquê? Bem, Anabela, ela, vai ficar incomodada se tu entrares. Estamos só nós duas. Mulher a mulher. Tu entendes, não é? Então deixa-a ficar sozinha. E tu vens comigo. Eu prometi-lhe. Já é tarde. E eu estou cansada. Em que número é que estás? O quê? O número do quarto. Diz-me. Para quê? Eu vou levar-te roupa. Não deves dormir com esse vestido. Ou não? Não é problema, Sofia riu nervosamente. Eu durmo bem assim. Amanhã mudo-me em casa. Sabes, eu começo a ter uma sensação estranha de que não queres que eu vá aí. Estás a esconder alguma coisa de mim? Não digas disparates. A sua voz ficou brusca. O que é que eu poderia esconder? Eu só te disse que estou cansada. Bebi demais. E quero descansar. Só isso. Mas não me disseste qual o número do quarto. Meu Deus. Pedro, ela suspirou. Tu és sempre assim, controlador. Desconfiado. Acusas-me o tempo todo. Às vezes parece que me sufocas. Ele ficou em silêncio. Depois, lentamente, disse: Sabes, a única coisa que eu nunca vou tolerar num casamento é a traição. Já me disseste isso 1000 vezes, ela respondeu. Cansada, mas, pelo amor de Deus, foi só uma festa. Sim, eu bebi. Sim, fiquei no hotel. E não te estou a trair. Eu não te devo prestar contas de cada segundo do meu dia. Por que é que tens de fazer uma montanha de um grão de areia? Porque não me disseste que ias reformar-te? Pausa. Queria surpreender-te. Achei que seria uma surpresa. Em breve, íamos juntos, ver casas, no sul de França. Lembras-te? Era o nosso sonho. E quanto ao beijo com o teu chefe? Isso também foi surpresa. Foi, só um momento. Diversão. Ele é gay. Não sabias? Não. Mas isso não justifica o beijo. E muito menos, os teus seios em público.
Tudo foi espontâneo. Eu só estava cansada de ser a HR rígida. Queria sentir-me livre. E sentiste. Pausa. Respiração profunda. Eu não queria mentir-te. Só, não queria destruir tudo. Eu amo-te, Pedro. Só que, às vezes, eu perco-me. Já destruíste tudo. Por favor, acredita em mim. Eu não estou a esconder nada. Então diz-me o número do quarto. Silêncio. Ok, percebi. Boa noite, Pedro. Ela desligou o telefone. Ele ficou na escuridão. O telefone na mão. Um ligeiro tremor nos dedos. Ele entendeu tudo, mesmo sem o número do quarto. A sexta-feira passou. Pedro não ligou. Não escreveu. Ele estava calmo. Tão calmo que até ele mesmo se assustava com a tranquilidade que sentia. No dia anterior, tinha encontrado o advogado. A conversa foi direta, sem rodeios. Ele soubera tudo, sobre a divisão dos bens. Os direitos. Os documentos. E agora, ele tinha algo que não possuía antes: controle. E com isso, uma decisão. A filha, Inês, chegou em casa depois de um dia de spa. Seu rosto estava tenso. Ela não sorria, nem olhava nos olhos dele. Logo atrás dela, entrou Sofia, a bolsa sobre o ombro. Os dedos nervosamente mexiam no fecho. Ela se aproximou de Pedro. Sentou-se ao seu lado. Os olhos estavam cheios de lágrimas. Desculpa-me, disse ela. Baixinho, eu preciso te contar a verdade. Eu não consigo mais esconder. Eu te causei dor. E, eu entendo se não me perdoares. Pedro ficou em silêncio. Seus olhos estavam atentos. Mas não eram suaves. Não eram acolhedores. Era o olhar de alguém que já não acredita. Inês sentou-se à sua frente, pela primeira vez em muito tempo. Falou. Pai, só ouve. Por favor. Está bem, Pedro assentiu. Estou ouvindo. Sofia respirou fundo. As lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Eu não te traí com o Miguel. Ele é gay. Foi por isso que ele se separou da esposa dele. Nós somos amigos. Muito próximos. Mas não como tu pensaste. Eu o beijei, por gratidão. Pela bebida. Foi um momento de fraqueza. Foi só um show. Uma emoção. Foi um erro estúpido. Pedro nada disse. Eu queria mesmo te surpreender. Eu pedi a aposentadoria antecipada. E estava pensando em te convidar, para irmos juntos à França. Ver se a vida que sonhamos ainda fazia sentido para nós. Não foi uma fuga. Foi sobre nós. Sobre o futuro. Podes ter, simplesmente me dito, ele disse. Em voz baixa. Eu queria, mas tinha medo de que não me entendesses. Que pensasses, que eu estava fugindo. Eu não estou fugindo de ti. Eu quero estar contigo. Ele a olhou. É pela primeira vez no meio daquela conversa. Sorriu. De forma silenciosa. Quase amarga. Então, diz-me, por que é que passaste a noite no hotel? Porque não quiseste que eu fosse lá. Eu estava mesmo com a Anabela. Ela ouviu tudo. Nós só dormimos. Não aconteceu nada. Eu fiquei com medo que fizesses uma cena. Que não me acreditasses. Eu pensei que se eu ficasse sozinha, tu te acalmasse. Ele assentiu. E tirou do saco uma pasta. Colocou-a suavemente no colo de Sofia. O que é isso? Ela perguntou. Confusa. Documentos do divórcio. Sofia empalideceu. O quê? Estás certa. Eu acredito em ti, sobre a França. Sobre o Miguel. Mas não posso perdoar outra coisa. Ele olhou para Inês. E depois, diretamente nos olhos de Sofia. Eu sei sobre o António. Silêncio. Pesado. Como um golpe na cabeça. Tu, Sofia sussurrou. Ela contou-te. Inês abaixou a cabeça. Então é verdade, disse Pedro. O que aconteceu na piscina? Na nossa casa. Enquanto eu dormia. Tu dormiste com o namorado da nossa filha. Eu estava bêbada, gritou Sofia. Eu não sabia o que estava a fazer. Foi um erro. Só uma vez. Só uma vez. Só uma vez, ele repetiu, mas escondeste isso durante anos. Fizeste a Inês calar-se. Destruíste algo sagrado. Não entre nós, mas entre ela e eu. Sofia levantou-se, as mãos trêmulas. Lágrimas corriam pelo seu rosto. Pedro, por favor, não faz isso. Não me abandones. Eu vou mudar. Eu vou corrigir tudo. Isso não é questão de esforço. É questão de coração, respondeu ele, e o meu coração já não te pertence mais. A casa estava silenciosa. Demasiado silenciosa. 2 dias depois de Pedro ter partido. Sofia sentava-se na cozinha, segurando uma chávena de chá que já estava fria. Ela não chorava. As lágrimas tinham acabado. Restava apenas o eco. Inês já não falava com ela. Depois daquele dia, o silêncio entre mãe e filha caiu como uma parede de betão. Impossível de derrubar. Elas se tornaram estranhas. Às vezes, o silêncio é mais ensurdecedor do que qualquer grito. Sofia tentou escrever para Pedro. A mensagem ficou por ler. Ela ligou. 1 vez, 2, 5. Ele não atendeu. Ele foi embora, não só fisicamente. Ele saiu da sua vida. Para sempre. E não voltou. Entre eles, ficaram apenas papéis. Frios.
jurídicos, assinados por ambos. Pedro mudou-se para um apartamento pequeno, perto do escritório, sem luxo, sem o conforto familiar, mas, ali, havia silêncio, e honestidade, e liberdade da dor que ele carregava há tanto tempo. Ele não sentia vitória, somente alívio, como se tivesse retirado uma farpa que ficou a apodrecer sob a pele por anos. Cada manhã, ele fazia café, olhava pela janela, e se perguntava a mesma coisa. Quando é que vou parar de lembrar? Não havia resposta, mas, dia após dia, tornava-se mais fácil, não porque a dor desapareceu, mas porque ele aprendeu a viver com ela. Inês, a que mais havia permanecido em silêncio, finalmente começou a falar. Um dia, ela ligou para o pai. A voz dela estava suave, como a de uma criança que amadureceu demasiado cedo. Pai, perdoa-me. Pelo quê? Perguntou ele. Pelo que eu fiquei em silêncio. Pelo que fiz de conta que nada estava acontecendo. Eu sabia, mas tinha medo de ser a causa do fim. Pedro ficou em silêncio por um longo momento. Então, disse: Tu não foste a causa. A causa foi a escolha dela. E tu só tentaste salvar algo que já estava a desmoronar. Estás zangado comigo? Não. Eu tenho orgulho em ti. És mais forte do que pensas. Ficaram em silêncio na linha. E naquele silêncio, havia mais perdão do que em qualquer palavra. Passaram-se 2 meses. Sofia, finalmente, foi para a França, sozinha. Não porque quisesse liberdade, mas porque não havia mais ninguém ao seu lado. O sul da França era mais frio do que ela imaginava. As palmeiras não a protegiam da solidão. E o vinho não ajudava a esquecer as lembranças. Às vezes, ela ia a uma galeria. Outras vezes, passeava pela beira-mar. Mas, mesmo entre turistas, o seu coração permanecia solitário. Em determinado momento, ela percebeu: a liberdade, comprada à custa da traição, não é libertação, é exílio. Pedro encontrou-se com Inês para almoçar. Sentaram-se num café simples, sem cerimónias, mas nos seus olhares havia algo mais. Aquilo que antes se tinha perdido. Agora, lentamente, começava a voltar. Ela olhou para o pai, de repente. Disse: Quero fazer uma tatuagem. Que tatuagem? Uma palavra. Simples. Qual? Verdade. Ele sorriu. É pela primeira vez em muito tempo. Aquele sorriso foi genuíno, quente. Algumas feridas cicatrizam, deixando cicatrizes. E algumas nunca cicatrizam. Mas a vida segue. Famílias partidas constroem novas fronteiras. Os erros transformam-se em lições. É até da dor. Crescem as raízes de algo novo. Fim? Não. Apenas um novo capítulo.